Vamos meditar, vamos pensar. Já acharam? Salmo 126, quem achou, levante a Bíblia. Meu Deus, repreenda o espírito do sono, da distração, em nome do Senhor Jesus. Abra o entendimento de todos, meu Pai, que querem te ouvir. Estamos com a tua palavra nas mãos, mas nós queremos ela dentro do nosso coração, da nossa mente. Fala conosco, meu Pai, e nos abençoe. Que essa palavra nos direcione para a tua glória. Amém. Hoje eu quero falar sobre a fé que agrada a Deus. A fé que realmente muda a situação. A Bíblia diz assim: quando o Senhor trouxe, quem não tem a Bíblia acompanha o telão. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como quem? Como os que sonham. Olha para mim, por favor. Estava tudo destruído em Jerusalém. A Babilônia tinha invadido. O povo tinha sido levado para a Babilônia. Eles estavam cativos da Babilônia. Era, humanamente falando, impossível eles voltarem para Sião. Sabe aquela situação impossível que só Deus pode resolver? Olha o que você leu: o Senhor. Quem foi que fez? O Senhor. Olha o que você leu: quando o Senhor trouxe. O Senhor. Olha aqui para mim. Tem situações que só Deus resolve. Tem lugares que você só vai entrar se Deus abrir a porta. Você pode buscar ajuda de quem quiser. Se Deus não abrir a porta, você não entra. Tem negócios que se Deus não colocar a mão, você não fecha. Você pode se matar com a força do seu braço. Tem problemas que você não resolve na força do braço. Tem embaraços na vida que só Deus desembaraça. A situação era de miséria em Jerusalém. Eles estavam na miséria, não tinha nada, estava tudo destruído. Sabe aquela pessoa que acabou tudo e humanamente falando é impossível se levantar? Eles estavam nessa situação. Mas Deus é Deus do impossível. Deus faz o impossível. Deus é Deus do impossível. E quando você crê em Deus, você tem que crer no milagre. Tem situações que só um milagre salva, mas Deus faz milagres. Tem situações que o homem não pode fazer nada, mas Deus pode fazer tudo. Eles estavam há muitos anos no cativeiro. Muitos anos. Numa situação muito feia. Mas Deus fez a promessa de tirar eles do cativeiro e trazer de volta para Sião. Quando Deus tirou, eles ficaram como quem sonha. Sabe? Quando você fica admirado com aquilo que Deus te deu, com aquilo que Deus fez, com aquela porta que Deus abriu, com aquela pessoa que Deus usou, com aquela maneira que Deus resolveu o problema, que você ficou, meu Deus, parecia impossível. Meu Deus, como é que pode? Meu Deus, parece que eu estou sonhando nessa casa, nesse carro. Sabe, com esse movimento, com essa clientela. Sabe, quando Deus faz, quando Ele restaura, quando Ele muda tudo. Eles estavam como quem sonha, como quem diz, só Deus poderia ter feito isso. Eles estavam em êxtase. Eles estavam maravilhados, porque Deus tinha tirado eles do cativeiro. Vamos continuar. Versículo 2, diz assim: então a nossa boca se encheu de quê? De riso, e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez quem? O Senhor. Olha para mim, por favor. Aí eram os inimigos vendo a vitória deles. Sabia que tem gente que não gosta de dar testemunho? Ela não gosta de aparecer, ela não gosta de dar testemunho. Sabe por que ela dá? Porque Deus pede, porque vai ajudar outras pessoas. Primeiro Deus te abençoa, depois os outros falam do seu testemunho.
Primeiro Deus te honra e depois as pessoas comentam que foi Deus que abençoou você. Olha o que você leu. Coloca de novo o versículo 2. Olha o que você leu. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. É isso, olha para mim. É isso que a sua família tem que fazer. Pô, Deus está abençoando meu filho nessa igreja. Pô, Deus está abençoando minha esposa, meu marido. As pessoas têm que falar isso. Pô, Deus está abençoando, os vizinhos têm que falar: pô, olha como Deus está abençoando essa pessoa. A casa era mais velha, agora é mais bonita. Olha como Deus está abençoando, a família está restaurada. Olha como essa pessoa que era doente agora está saudável. Olha como Deus está abençoando. As nações, os gentios começaram a comentar. Como assim, bispo? Quem viu eles na pior, viram eles na melhor. Os que viram eles quebrados, viu eles se levantando. Os que viram eles chorando, viu eles sorrindo. Os que estão vendo você nessa luta, vão ver você contando vitórias. Porque Deus faz isso. Deus é poderoso. O resultado de quem se volta para Deus é isso. Se só Deus abre portas aonde você precisa entrar, se só Deus pode resolver os problemas que você está enfrentando, se só Deus pode tirar você do fundo do poço, então você tem que se apegar a quem? Você tem que se voltar para Ele, você tem que agradar a Ele, você tem que ser dEle, você tem que se colocar por inteiro na mão dEle. Ou Ele vai ser com você, ou você vai se arrebentar. Você tem que estar com Ele. Você não pode querer as bênçãos de Deus e não querer o abençoador que é Deus. Você tem que querer Deus. A guerra de Joel era justamente essa, que o povo se voltasse para Deus. A guerra é se voltar para Deus, porque quando a pessoa se volta mesmo para Deus, Ele honra, Ele abençoa, Ele dá motivo para você sorrir. Primeiro os outros falam, depois que Deus te abençoa, depois você mesmo. Olha o que Ele diz no 3: grandes coisas fez o Senhor. Por quem? Por nós, pelas quais estamos o quê? Alegres. É assim que Deus gosta de te ver. Deus não gosta de ver você triste, não. Preocupado, sem dormir, desesperado, dependendo de A, de B ou de C. Deus quer te ver alegre. Agora, sabia que nos 70 anos que eles ficaram no cativeiro, há quem tinha nascido na Babilônia e não tinha conhecido Sião ainda, só de ouvir falar. É bom ouvir pessoas dando testemunhos, é bom, mas é melhor ainda quando você dá. É bom quando você vê Deus na vida do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu marido, mas é bom quando você conhece esse Deus. É bom ouvir falar de Deus, mas é muito melhor quando você experimenta esse Deus, e você pode. É bom, eu me alegro quando vejo os outros dando testemunhos, eu me alegro, e você deve se alegrar também, mas você tem que ter sua experiência pessoal com Ele. Jó disse: eu só te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Você tem que querer ter a sua experiência com Deus. Agora, olha o versículo 4: traze-nos outra vez, ó Senhor, de onde? Do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Se sua Bíblia atualizada fala do Negueb, né? Olha para mim, para você entender o que significa isso. Eles tinham saído do cativeiro, mas eles queriam mais, porque Jerusalém estava destruída, Sião estava acabada. Tem coisas que Deus faz rápido, tem coisas que é um processo, tem uma luta. Mas quando você é uma pessoa de fé, você não aceita só algumas vitórias, você quer ter um testemunho completo. Um testemunho que comece com salvação, com comunhão com Deus, mas também que se estenda para todas as áreas da sua vida. Sentimental, financeira, familiar, física, porque prosperidade com Deus é em todas as áreas, sim ou não? Agora, essas correntes, essas águas do sul ou do Negueb, que fala na atualizada, era porque estava tudo seco. Quando essa água chegava,
trazia vida, porque Deus faz o lugar seco florescer. Deus faz o lugar que não dá frutos começar a dar frutos. Deus faz o lugar que está dando prejuízo começar a dar lucros. Deus faz o lugar que está para fechar crescer tanto que dá condição de abrir outros lugares. Deus faz aonde a pessoa está fracassando ela começar a ter vitória. Deus é poderoso. Agora, para isso, olha o que diz o versículo seguinte, versículo 5: os que vivem chorando vão arrebentar, não é não? Os que semeiam em quê? Em lágrimas, cegarão com quê? Com alegria. Olha para mim, por favor. Aqui não está dizendo que quem chora, Deus vai honrar. Olha o que você acabou de ler. Os que semeiam com lágrimas. Como assim, bispo? Olha aqui para mim, por favor. Quando você é uma pessoa de fé, você está lutando, chorando, mas você não para de semear. Você semeia com lágrimas, e suas lágrimas estão regando suas sementes, que vão florescer. Você sabe que vai dar frutos. Você sabe que o seu Deus honra. Ana estava chorando, mas estava orando, estava na fé, enfrentando ali os desaforos de Penina, a guerra, mas o Samuel dela nasceu. O Senhor Jesus chorou, mas não deixou de andar na direção da cruz. Os profetas choravam, mas não paravam de profetizar. Você está enfrentando lutas, continue semeando com lágrimas. Está uma guerra, estou chorando, estou gemendo, mas continue, porque Deus é com você. Você não pode parar, porque está difícil, porque está chorando, porque está complicado. Continua chorando, continua lutando, não pare. Mas uma hora você vai colher isso aí. Uma hora você colhe. Olha o que diz aqui, ó, versículo 6. Aquele que leva a preciosa o quê? Semente, parado, andando, e o quê? Chorando, voltará o quê? Sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos ou feixes. Olha para mim, por favor. Ó, se você é uma pessoa de fé, as pessoas que te viram numa situação difícil vão te ver vencendo. Como assim, bispo? Viram Daniel entrando na cova dos leões, mas viram também ele saindo da cova honrado. Viram o Senhor Jesus na cruz, mas também viram ele ressuscitado. Viram várias pessoas do passado sendo humilhadas, mas viram elas sendo honradas. Viram o povo na Babilônia, mas viram eles voltando e reconstruindo Sião. Porque Deus faz isso quando nós não paramos, quando nós não desanimamos. As pessoas estão vendo você no sufoco, mas daqui a pouco vão estar vendo você chorando, mas não mais de tristeza, de alegria no seu testemunho. Amém? Continue, bispo, está uma guerra, bispo, está uma luta, continue andando, chorando, semeando, porque não termina mal não, termina colhendo os seus feixes. Termina colhendo, porque Deus é justo, Deus é fiel. Quando você persevera na fé, chega a sua hora. Cedo ou tarde vai chegar a sua hora. Eu não sei se você está como quem sonha, em êxtase, porque você está sendo honrado por Deus. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei se você está agora na época de chorar. Eu não sei se você está semeando com lágrimas. Eu não sei. Eu não sei se as pessoas estão vendo você mal ou estão vendo você bem. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: se você continuar, vai terminar bem. Fique em pé e diga: vai terminar bem. Fala com fé: vai terminar bem. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.
Nós não estamos interessados em nenhuma outra voz a não ser a tua. Fala conosco, que essa palavra seja entendida por todos, meu Pai. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa levantar quem caiu, fortalecer quem está fraco, encher quem está vazio. Que essa palavra ajude essa pessoa nessa caminhada longa e difícil. Pai, que a minha boca seja a tua boca, meu Pai. Em nome de Jesus, fale conosco e nos ajude a entender a tua palavra. Me dê as palavras certas para abençoar esse povo hoje. Se você crê que Ele vai falar contigo, diga amém. Graças a Deus. Vamos lá. Diz assim, Atos 1, versículo 4. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com quem? Com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Olha para mim agora e entenda o que nós vamos falar. Infelizmente, muitas pessoas não têm o entendimento de quem é o Espírito Santo. Se tivesse, valorizava muito mais. Muita gente pensa que o Espírito Santo é uma energia, porque ela sente um arrepio, uma emoção, ela chora, e ela acha o seguinte: olha, tive uma experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é opcional. Como se eu fosse agora comprar um carro e saísse de casa dizendo: eu vou comprar um carro com direção hidráulica, mas se não tiver, eu compro sem direção hidráulica. Não faz diferença. Eu vou comprar um carro de cor preta, se não tiver, eu compro um cinza, um branco. Não faz diferença. O Espírito Santo faz diferença. Se você não tem Espírito Santo, você não vai conseguir suportar nesse mundo as pressões, os desertos, os dias maus. Se as pessoas tivessem entendimento que o Espírito Santo é Deus dentro delas, guiando elas, sustentando elas, ajudando elas a ficarem de pé até o final. Se as pessoas entendessem que o mal trabalha dentro da igreja pesado para as pessoas não valorizarem o Espírito Santo. Você não faz ideia, só falando da igreja universal, você não faz ideia quantos já pregaram no altar, quantos já foram obreiros, quantos já foram abençoados, quantos já participaram de reuniões na Universal durante um tempo e hoje não estão mais. Você não faz ideia. Quando nós vamos evangelizar, sempre encontramos com pessoas que não conseguiram permanecer. Foram abençoadas
conseguiram o que queriam. Tchau. Era só isso que elas queriam. Outras saíram por quê? Porque elas pensaram o seguinte: já está demorando muito, e a ansiedade atrapalhou e elas se perderam. Elas não tiveram entendimento de que quando Deus nos abençoa, Ele nos prova. Quando Deus não faz as coisas no nosso tempo, Ele também nos prova. Quando você tem o Espírito Santo, você tem o entendimento claro das coisas de Deus, da vontade de Deus para a sua vida. Você consegue ler a Bíblia e compreender o que Deus quer falar com você. Você consegue ser dirigido por Ele, a ponto de você deixar de fazer coisas e passar a fazer coisas pela direção dEle. O Espírito Santo é uma pessoa, é Deus. E você só vai recebê-lo se de fato você mostrar interesse, se de fato você colocá-lo como prioridade. O dia que você abrir mão da sua vontade e se entregar a Ele 100%, então Ele vem sobre ti. Porque Ele não vai vir na sua vida para você continuar dirigindo a sua vida. Ou Ele vem para Ele dirigir, ou então Ele não vem. Deu para você entender? Muitas pessoas, infelizmente, elas não receberam o Espírito Santo, receberam bênçãos. Jesus curou 10 leprosos e um voltou. E ele perguntou para o que voltou: mas não foram 10? Em outras palavras, cadê os 9? Ele está perguntando: cadê as pessoas que eu abençoei? Esse templo não caberia se as pessoas que já passaram aqui permanecessem. Não caberia. Mas não consegue permanecer. Não consegue. As coisas do mundo falam mais forte. As coisas do mundo ocupam o lugar de Deus. O dia que tiver uma coisa na sua vida que você não conseguir largar, isso aí tomou lugar de Deus na sua vida. O dia que tiver uma coisa na sua vida que você não conseguir deixar, isso aí já tomou lugar de Deus. E é muito fácil isso acontecer. Bispo, e eu que já recebi o Espírito Santo, agora você tem que ter todo cuidado. E eu vou te mostrar por quê. Por exemplo, nós estamos aqui no templo. Esse templo foi construído há 11 anos atrás. Um sacrifício muito grande para construir esse templo. Essas pedras de fora vieram de Israel. Né? Não só de fora, essas aqui também vieram de Israel. Muitos homens trabalharam aqui, ergueram esse lugar. Só que depois da construção, tem um trabalho diário para manter ele limpo. Tem uma equipe de limpeza, uma equipe de manutenção, uma equipe de segurança. Se nós deixássemos abertos assim, sem esse cuidado, já estaria todo pichado, sim ou não? Todo sujo. Você recebeu o Espírito Santo, você recebeu Deus. E se você recebeu Deus, então agora você tem que entender
entender que você pode apagar ele na sua vida. Eu vou te mostrar isso. Entristecer, fazer ele ter ciúme de você. Vamos começar, eu vou colocar os versículos na tela para você entender, começando com 1 Tessalonicenses 5,19. Leia aí. Não extingais o espírito. Olha para mim, por favor. Tem versões que falam, não apagueis o espírito. Não é que ele vai deixar de existir. Não. Ele vai continuar existindo, porque ele é Deus. Mas ele vai deixar de falar com você. Porque tem pessoas que você já falou com ela várias vezes a mesma coisa e elas não dão ouvidos. Para que você vai continuar falando? Se ele fala para você, limpa esse coração, sai desse ambiente, para com isso, vigia no seu relacionamento, no seu namoro, cuidado com essa amizade, mas você não dá ouvidos, então vai acabar apagando. O candelabro, está vendo isso aqui? O candelabro é símbolo do Espírito Santo. Ele não podia apagar, tinha que ficar aceso todos os dias, 24 horas por dia. Então tinha esse homem de Deus para poder cuidar, não deixar entupir, colocar o óleo direitinho, para manter sempre o quê? Aceso. Senão ele apagava, não podia apagar. Então ele ficava iluminado, aquecia aquele ambiente porque era fogo e se mantinha aceso. Hoje, você é que tem que vigiar para não apagar o Espírito de Deus em você. É triste ver uma pessoa que já foi tão acesa, hoje está tão apagada. Tão usada por Deus, hoje tão perturbada. Tão cheia de Deus, hoje tão vazia. É triste, ou não é triste? É muito triste. Mas a culpa não é de Deus, porque Ele fala. O problema é que as pessoas não querem ouvir. Se as pessoas viessem para a igreja só para orar, era uma coisa, acho que daria até mais gente. Mas a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então quando você vem à igreja, o Espírito Santo fala com você, através do homem, que usa a palavra de Deus para falar com você. Mas ele fala, e ele confronta. Ele fala o que você não gosta, o que você não quer ouvir. Ele fala o que dói, mas ele fala o que salva. Eu vou falar uma coisa para você. Eu não tenho medo de pregar a verdade e a pessoa não gostar. Eu tenho preocupação em não pregar o que Deus quer que eu pregue. Eu tenho que ter coragem para falar a verdade. Eu fico preocupado com aquelas pessoas que Deus tem falado com elas e elas não estão dando ouvidos. Tudo indica, se não mudarem, elas vão experimentar o juízo de Deus, porque Deus está falando. Mas elas não dão ouvidos a Deus. Se continuarem assim, não vai restar outra coisa para elas a não ser o juízo. Olha que interessante esse versículo de Efésios 4:30. Coloque aí, por favor. Leia alto. Vamos ler de novo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus,
no qual estáis selados para o dia de quê? Redenção. Então olha para mim, por favor. Não é o quanto você está feliz com Deus, é o quanto Ele está feliz ou triste com você. Que horas você acorda? Você acorda que horas? 5? Que horas? Que horas você acorda? 8? 4 da manhã? Uma base. Pode falar. 7 horas? 5 da manhã? Tá bom. 5:30. Que horas você almoça? 12:00? 1h da tarde? Que horas você janta? Não janta? 7 horas, 8 horas. Que horas você lê a Bíblia? Tem gente que diz assim, ó, quando dá. Quando dá. Você tem se preocupado em ouvir o Espírito Santo? Você tem se preocupado em aumentar a sua comunhão com Ele? Porque Ele quer comunhão. Você entrou por isso aqui, ó. Jesus é chamado, é representado por uma porta, certo? Você entrou, tá? Você entrou por essa porta aqui. Você entrou, tá bom. Agora você tem um caminho. O Espírito Santo quer que você tenha comunhão com Ele. Ele não quer que você fale com Ele quando dá. Ele não quer que você procure Ele depois que você está arrebentado. Ele quer que você busque a direção dEle. Ele quer ter comunhão, relacionamento. Ele quer ser ouvido. Ele quer ser valorizado. Ele quer ser atendido. Ele chega a ter ciúmes. Coloca para mim, por favor, esse versículo, para que as pessoas entendam que ele tem ciúme. Tiago 4:5. Ok. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem o quê? Sabe quando é que o Espírito Santo tem ciúmes? Sabe quando o Espírito de Deus tem ciúme de nós? Quando Ele nos vê flertando com o mundo. Quando Ele vê que nós estamos nos perdendo. Quando Ele vê que nós estamos tirando o foco do principal, que é fazer a vontade dEle. Que é a salvação. Ele está nesse mundo sacrificando só para nos salvar. Só para nos sustentar. Só para nos guardar. Só para nos dar força para nós irmos até o final. Eu tiro o chapéu, me espelho naqueles que conseguiram ir até o final com Jesus. Morreram na fé, morreram de pé, morreram resistindo o mal, a própria vontade, mas se sujeitando ao Espírito Santo. Eu tiro o chapéu. Para homens e mulheres que começaram e conseguiram terminar a sua caminhada na fé. E hoje estão na glória. Eu conversava com minha esposa sobre a mãe dela, foi um exemplo de fé para mim. E eu falei, você viu sua mãe desviar alguma vez? Ou comentar acerca dessas? Nunca, amor, nunca. Nunca eu vi. Eu vi ela sempre firme.
Até quando meu pai levou ela para uma cidade que não tinha igreja universal, de propósito, recomeçou a vida dele só para tirá-la da igreja. E ela orou e lá abriu uma igreja. Eu nunca vi ela olhar para trás, porque o Espírito Santo deu força para ela. Sem o Espírito Santo não dá não, mas com o Espírito de Deus dá. Olha que forte em Romanos 8, 26. Olha que coisa gloriosa. Pode colocar. E da mesma maneira também o Espírito faz o quê? Ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos o quê? Inexprimíveis. Quando você tem o Espírito Santo, tem momentos tão difíceis na nossa vida, mas vem uma força tão grande. É Ele orando por você, é Ele intercedendo por você, é Ele gemendo para vir condições de você continuar na sua caminhada. O Espírito Santo é tudo, tudo. Sem o Espírito Santo, esqueça. Está escrito: quem não tem o Espírito de Deus, não é dele. E tem um oceano, um rio do Espírito. Depois você lê Ezequiel 47. Você vai ver que tem um rio. Um rio. Que nós podemos ir cada vez mais fundo. Ele entrou, deu no tornozelo, depois no joelho, depois nos lombos. Mas chegou um momento que ele foi entrando, não parou, até que não deu mais pé. É isso que o Espírito Santo quer. Que você tire os pés do chão e deixe o rio levar você. Tem gente que parou quando a água bateu no tornozelo, quando a água bateu no joelho, no lombo. E o Espírito Santo não está conseguindo aperfeiçoar a pessoa, transformá-la de glória em glória. E tem gente que é bom nem dizer que ela é de Deus, porque se ela falar que é de Deus, quem olha para a vida dela vê que ela está envergonhando Deus, porque é de Deus só de boca, mas não parece com Deus. É melhor que nem fale que é de Deus. Mas quem tem o Espírito Santo e cada vez está indo mais fundo, não precisa falar que é de Deus, porque quem conhecia ela e vê ela hoje, vê uma grande mudança. Quem convive com ela vê uma grande diferença. É porque tem pessoas que te conhecem, depois você se converteu. Mas as pessoas te conhecem, você que se converteu mesmo, te conheceram antes. Essas pessoas falam assim: fulano mudou mesmo. Fulano é de Deus mesmo. Fulano é outra criatura. Você não conhecia como era fulano. É diferente. Porque a pessoa, ela foi entrando nesse rio. Ela foi entrando nessas águas e foi molhando o tornozelo, joelho, lombo, até que ela deixou o rio levar. E hoje o Espírito Santo está conseguindo fazer o que Ele quer. A verdade é que a maioria dos seres humanos estão tão cheios de si, do mundo, das distrações, dos seus orgulhos, que dá tão pouco espaço para Deus trabalhar. E o Espírito Santo cada dia quer trabalhar mais no ser humano, mas a maioria não permite. Eu vou ser sincero para você, bem sincero. Eu fico sem entender
Como tem pessoas que quando nós entramos no assunto da morte, elas dizem assim: eu não quero saber disso. Mas criatura, tu não é mortal. Tu não tem que ter interesse de aprender acerca disso. Se todos nós estamos numa fila, você pode ser incrédulo, você pode ser ateu, você pode não querer se consertar com Deus, você pode ser o que for, mas você sabe que você está na fila da morte. Você sabe que chegou para familiares seus, amigos seus, e daqui a pouco chega para você. Você pode não querer aceitar, você pode ser o que for, mas no fundo, você sabe que você está nessa fila. Eu estou nessa fila. O rico está nessa fila, o pobre está nessa fila, o famoso, o anônimo, o descrente, todos nós estamos nessa fila. O problema não é morrer, porque ninguém pode evitar isso. Se o Senhor Jesus não voltar antes, ela vai chegar para todos nós. Teve enterro hoje, vai ter enterro amanhã, e vai ter enterro todos os dias. E um dia vai ter o nosso. Mas o Espírito Santo está aqui, querendo te convencer dos seus pecados, dos seus erros, enquanto há tempo, para que você tome uma atitude radical e consiga o mais importante, que é a sua salvação. Aquela chacina lá no Jacarezinho, que morreu vários que estavam envolvidos no crime. Assistiu um culto nosso lá no Rio de Janeiro, um dia antes. E Deus falou, e ele ouviu. E ele chegou em casa, pegou o armamento, pegou as drogas, entregou tudo à facção e falou: estou fora, porque Deus falou comigo e eu quero ser dele hoje. A partir de hoje, coloque outro em meu plantão, eu vou para Jesus. E lá tem uma coisa, hein? Eles só aceitam perder para Jesus. E ainda ficam de olho se a pessoa vai para a igreja mesmo. Ficam de olho para ver se é verdade, se a pessoa vai mesmo para a igreja, se converteu mesmo ou é mentira. E naquele plantão foi quando a polícia invadiu e matou todos os amigos dele. E ele chegou lá na igreja tremendo e me procurou. Era a minha última chance. Eu ia estar agora, nesse momento, no inferno. Mas eu tive coragem para abrir mão de tudo. Não sei como eu vou viver, não sei o que vai ser da minha vida. Ele disse que tinha passagem na polícia, que ia ser difícil abrir portas para ele, mas ele ia enfrentar o que fosse, até passar necessidade. Ele falou: estou pronto, mas eu não volto mais para aquela vida, porque Deus falou comigo hoje. Aliás, um dia antes da chacina, e eu vou ser dele a partir de hoje. Agora o outro veio no culto, nós pregamos, ele ouviu, ele sabia que era com ele que Deus estava falando, porque você sabe que Deus está falando com você. Você sabe se sua alma está perdida ou está salva. Eu não sei, mas você sabe. Você sabe. Mas ele disse assim, um dia eu me conserto. Eu sei que esse é o caminho, mas não adianta só saber. E ele continuou no crime. E quando outra facção entrou lá, mataram ele. E chegou a foto dele. Olha lá, bispo, aquele rapaz só atendeu, que disse que um dia ia largar. Não podia ser um dia, tinha que ser naquele dia, naquele momento. A minha preocupação é você estar resistindo, porque o Espírito Santo pode ser resistido. Estevão falou isso em Atos 7, acho que é 51. Olha só,
No discurso de Estevão ele disse assim: homens de quê? De dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis a quem? Ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos. Tem gente que sempre, olha para mim, sempre resiste, dá desculpa, protela, fala que um dia vai tomar decisão, mas não toma, mas não se entrega, não faz o que tem que ser feito pela própria alma dela, não é pela minha não. A minha eu já entreguei a Jesus, o meu problema maior já resolvi. Tenho problemas, tenho lutas, Deus vai me ajudar a vencer todas as lutas que eu enfrentar, mas o meu maior problema não tem mais. Meu maior problema eu resolvi sendo humilde e falando para Ele: eu errei bastante, me ajude, tenha misericórdia de mim, porque Ele é misericordioso. Ele é misericordioso, Ele me perdoou. E tem chance para você. Sabe esse dia de Pentecoste? Pedro estava lá, o Pedro que negou Jesus estava lá. Porque o problema não é o erro que você cometeu, é o que você faz depois do erro. Não é o erro, o pecado, já cometeu, não tem como voltar atrás. Mas o que você está fazendo depois do erro? Está se consertando? Está pedindo misericórdia? Está querendo resolver seu problema com Deus? Ou está querendo continuar na vida errada? Eu não sei. Eu não sei. Você que sabe. Eu sei de uma coisa. No próximo domingo, nós não vamos lembrar do Pentecoste, nós vamos viver o Pentecoste. Essa semana não é para o mundo te achar. Essa semana é para Deus te achar, orando mais, buscando mais, vindo mais na igreja, se preparando, porque é para receber o Espírito Santo. E quem já tem, ser avivado. Eu já tenho o Espírito Santo. Mas eu estava conversando com minha esposa há pouco. Eu quero essa semana viver de forma mais intensa esse jejum. Eu não quero que o mundo me ache em nada. Eu quero que Deus me ache me entregando mais. Eu quero que Deus ache mais espaço em mim. Eu quero que Deus fale mais comigo. Eu quero estar mais concentrado. As pessoas se concentram para um jogo, as pessoas se concentram para fazer uma prova do OAB, do Enem, as pessoas se concentram para casar, porque eu não vou me concentrar para algo que vai me ajudar tanto espiritualmente. Olha para mim agora, por favor. Preste bem atenção no que eu vou falar. Eu sei que a vontade de Deus é que você seja salvo. Eu sei disso. Que a vontade de Deus é que você seja cheio do Espírito dele. Eu não sei se essa é a sua vontade. Eu não sei. A vontade de Deus é que você que já tem o Espírito Santo tenha experiências novas com Ele hoje. Experiências novas com Ele amanhã. Você comeu ontem? Comeu? E anteontem? Comeu também? Tu comeu hoje? É? Ah, não vai precisar comer amanhã não? Ah, se não comer morre, né? Ficar fraca até morrer, né? A vida espiritual é assim. Sempre cabe mais. Mais experiências. Sempre cabe mais. Mas talvez você está nesse caminho contrário.
sempre menos e só descendo. Acompanhar com a sua Bíblia, você vai acompanhar porque os versículos vão aparecer na tela quando nós estivermos lendo. Mas hoje eu queria fazer um paralelo entre Davi e Saul. Eu não sei se vocês lembram que na segunda-feira passada eu disse que nós temos que aproveitar as oportunidades. Lembra disso? Que Davi, Deus não mandou ele lutar contra Golias. Ele viu a oportunidade e agarrou, e os outros não agarraram. Era para Saul lutar aquela luta. Cuidado com as lutas que são suas. Cuidado com as oportunidades que Deus te dá para você não perder. Tem lutas que são suas lutas, não é para ninguém guerrear suas lutas. Aquela luta era de Saul e ele teve medo. E Davi entrou em cena. Nós falamos que ele aproveitou a oportunidade, e nós temos que aproveitar as oportunidades, não foi isso? Nós falamos que Davi, ele se afastou do irmão dele, porque ele viu que o irmão dele estava querendo atrapalhar a fé dele. E que tem momentos que nós temos que se afastar de certos ambientes, de certas pessoas, se queremos crescer na vida. Nós não podemos deixar essas pessoas nos atrapalhar. Nós falamos sobre isso, que as pessoas sentimentais têm dificuldade para dizer não, para tomar atitudes radicais, e você tem que ter cuidado até com pessoas que você pode ajudar. Você tem que ter cuidado, porque tem momentos que você não tem condições de ajudar, e essas pessoas trabalham de um jeito como se você tivesse a obrigação de ajudá-las, e começa a pesar. E se você não for uma pessoa que usa a fé com inteligência, com razão, você se sente mal quando não pode ajudar certas pessoas, como se fosse a sua obrigação. Você pode ajudar? Ajude, graças a Deus por isso. Mas se não pode, eu não tenho condições agora. Está dando para você entender? Nós falamos sobre isso, sobre aquelas pessoas que a melhor coisa que você faz é não negociar mais com elas, saber dividir as coisas. Nós falamos também que Davi era uma pessoa determinada, tão determinada que o rei Saul tentou impedir ele de lutar contra os gigantes, dizendo que ele não tinha condições, mas ele foi tão determinado que Saul disse: não adianta não, isso aí não adianta não, deixa ele ir. Não foi isso? Agora eu quero que você entenda uma coisa: Davi não foi o primeiro rei de Israel, Davi foi o segundo. Quem foi o primeiro? Saul. E eu estava lendo a história de Saul, e eu separei alguns pontos que eu queria tirar lições com vocês, porque nós aprendemos o que fazer e também o que não fazer com as histórias da Bíblia. E Deus deixa os erros, as falhas, para nós aprendermos com os erros dos outros. É melhor do que aprender errando, se nós podemos aprender com os erros dos outros. E o primeiro erro que Saul cometeu, eu queria ler com vocês. Coloca o título aí, leia alto. Saiba esperar o momento de quem? De Deus. 1 Samuel 13:6. Eu vou ler o 13 e o 6, depois eu vou ler do 9 ao 13, tá? Você pode acompanhar no telão hoje ou na Bíblia se você quiser. Diz assim: vendo pois os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas, pelos espinhais e pelos penhascos, e pelas fortificações e pelas covas. Olha o 9. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar.
Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miqumas. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me, e ofereci o quê? Holocausto. O 13. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o quê? O teu reino sobre Israel para sempre. Olha para mim, por favor. Aprenda uma coisa: perca com o homem, mas não perca com Deus. Se você perder com Deus, você acaba perdendo tudo. Se você perder com o homem, Deus te ajuda a recuperar o que você perdeu. Eu já vi pessoas perdendo com o homem, porque ela falou a verdade, perdeu na hora e ganhou depois. E eu já vi pessoas perdendo com Deus e ganhando com o homem, e depois se arrebentando lá na frente. Não perca com Deus. Prefira perder para os homens, diante dos homens, mas ganhe com Deus. Ele era rei, e ele se achou no direito de oferecer o holocausto, coisa que Samuel tinha que fazer. O profeta Samuel é que tinha que fazer o holocausto, não ele sendo rei. Mas ele cedeu à pressão e não soube esperar. Aprenda a não ceder à pressão. Aprenda. Ele começou a ver os inimigos avançando, ele começou a ver o povo se espalhando, o povo cobrando, e ele foi e se precipitou. Cuidado com essa pressa para vender, que vão desvalorizar o que você está vendendo. Cuidado com essa pressa para comprar, que você pode comprar caro, que você pode comprar errado. Cuidado com sua pressa nos negócios, porque você pode cair em golpe. Era para Saul esperar, ele não sabia esperar. Davi esperou. Davi não adiantou as coisas, Davi esperou. Mas quando chegou a hora de Davi, Deus colocou Davi no trono, Deus colocou Davi no palácio, Deus colocou Davi onde ele queria, porque foi no tempo de Deus, no tempo certo. Aprenda a esperar. A nossa pressa, a nossa ansiedade pode trazer consequências horríveis para a nossa vida. Aprenda. Aprenda a não ceder nos momentos de pressão. Ele não soube aguentar a pressão. Tem dias que você tem que aguentar a pressão. Tem momentos na nossa vida que nós temos que aguentar a pressão. E não é para no momento de pressão você ficar descontando nos seus filhos, descontando nos seus funcionários, descontando em outras pessoas. É para você aguentar a pressão se apegando com Deus, se esvaziando em Deus, ficando bem na sua comunhão com Deus, para que você não passe os seus problemas para os outros, e não deixe isso atingir seu casamento e outras áreas da sua vida. Está dando para você entender? Era para ele aguentar a pressão e esperar Saul, esperar Samuel, mas ele não esperou. E quando Samuel chegou, ele deu desculpas. E nós vamos falar sobre esse erro também que ele cometia. Então, por favor, aguenta a pressão. Aguenta a pressão. Cuidado com a sua precipitação, cuidado. Não perca com Deus, perca com o homem, que Deus te honra, mas não perca com Deus, porque se você perder com Deus, você vai se arrebentar. Deu para você entender? Segunda coisa, coloca aí, lê alto. Não deixa as conquistas subir para onde?
para a cabeça. Vamos ler esse versículo de 1 Samuel 15, 17. E disse Samuel, ele falou para Saul: porventura sendo tu o quê? Pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei de onde? Sobre Israel? Olha para mim, olha o que o profeta Samuel estava dizendo para Saul. Lembra quando você era pequeno aos seus olhos? Lembra quando você era humilde? Lembra quando você estava começando, que você dependia de Deus? Que você achava que você não tinha condições? Que você se via sem nenhuma condição? Deus era a sua condição. Agora você não se vê mais pequeno aos seus olhos, você se vê grande. Cuidado, porque o gabar-se vem antes da ruína. Cuidado, porque Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Cuidado, você que mudou, que parece que agora é outra pessoa, só porque você está crescendo na vida. Cuidado. Cuidado, você que está se achando, porque ele começou a se achar e depois se arrebentou. Comece humilde e continue humilde. Não deixe nenhuma conquista te levar à perdição, senão você vai ter problemas sérios. Cuidado. Você que está dando tudo certo, dê graças a Deus e continue o mesmo. Não se ache superior a ninguém. Seja humilde. Fica na sua, no seu lugar, que Deus vai te honrando e vai te abençoando. E Ele vai sendo glorificado, não você. Está vencendo? Continue se vendo pequeno. Porque quem está abrindo portas, quem está te colocando em certos lugares, quem está te honrando, não é a sua capacidade, é Ele. Então Samuel estava lembrando. Lembra, Saul, quando Deus te ungiu, você não tinha condição nenhuma? Lembra quando você era pequeno aos seus olhos, mas agora você está se achando, está se olhando diferente. Cuidado, para você não começar a se achar e se esborrachar lá na frente. Eu já vi muito isso. Você não tem noção quantos testemunhos. Eu já estou fazendo essa corrente segunda-feira há muitos anos. Muitos anos, já fiz em vários lugares. Aqui já tem muitos anos fazendo essa corrente. Eu já vi muita gente fazer isso. E daqui a pouco descer. Já vi muitos testemunhos e muitos testemunhos também. Porque Deus tem poder para levantar e para fazer cair. Por favor, se mantenha humilde. Você só ganha com isso. Amém? Vamos ao terceiro. Lê alto. Não tenha medo. Olha para mim, por favor. Olha para mim para você entender isso aqui. O medo tem uma raiz, uma origem. Por que a pessoa tem medo? Porque ela não está com certeza que Deus é com ela. O que Davi disse? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Vamos ler esse versículo. Ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quando a pessoa crê que Deus está com ela, ela enfrenta o medo e vence. Todo ser humano sente medo. E ele para o ser humano. Ele diminui o ser humano. Ele faz o ser humano ver coisas que não existem, ouvir coisas que não existem. O medo impede muitas pessoas de tomarem atitudes. E o medo de Saul era de perder o trono dele para Davi. Você não tem que ter medo de concorrente. Você não tem que ter medo de desafio. Você não tem que ter medo do futuro. Porque o seu Deus, Ele provê todo dia. Se você crê que Ele está com você,
Ele te ajudou hoje, vai te ajudar amanhã de novo, e depois de amanhã de novo, e sempre. Não é no medo, é na fé. Nós não vivemos no medo, nós vivemos na fé, porque Deus é conosco. Só que ele tinha um medo, essa insegurança dele era porque Deus não era mais com ele. Ele estava no trono, mas não estava com Deus. Então, ele não queria perder a posição. Não se preocupe com posição. Às vezes você perde posições para Deus fazer coisas maiores na sua vida. Não tenha medo. Não fique se comparando com ninguém. O medo de Saul fez ele se arrebentar. Lembra de Jó? O que eu mais temia me sobreveio. O que nós temos medo acaba acontecendo. Ou tiramos o medo, ou ele se materializa na nossa vida. É uma questão de escolha. Você quer que ele se materialize, então continue com ele. Você não quer, então abra mão dele. Entregue esse medo a Deus. Eu não sei quais são os seus medos, mas ele tinha medo de perder o trono e acabou perdendo o trono. Olhe, por favor, o 4. Lê alto, por favor. Não sinta inveja de ninguém. Vamos a 1 Samuel 18:7. As mulheres dançavam e cantavam. Olha o que elas cantavam. Saul matou milhares, Davi o quê? Dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuir a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas o quê? Milhares. O que mais lhe falta senão o quê? O reino. Agora olha o 9. Daí em diante, Saul olhava com o quê? Com inveja para Davi. Olha para mim, por favor. Não tenha inveja de ninguém. Você não precisa disso. Se você continuar lendo essa passagem, ele começou a ficar perturbado, porque a pessoa que tem inveja, ela começa a ficar perturbada. Na cabeça de Saul, ele tinha que acabar com Davi. Ele só ia ficar bem se Davi morresse. E o invejoso é assim. Ele acha que só vai ficar bem quando certas pessoas forem destruídas. O invejoso, ele esquece da vida dele e começa a ficar de olho na vida dos outros. Não tenha inveja de ninguém e não tenha medo de pessoas invejosas, porque ele tentou tudo contra Davi, mas Deus livrou sempre Davi. Sua preocupação não tem que ser com os invejosos, tem que ser em estar bem com Deus, porque ele te guarda da inveja. Está dando para você entender? Saul ficou obcecado por Davi. Saul ficou caçando Davi. Saul ficou tão mal que ele começou a ficar perturbado. Ele ficou cego com uma pessoa que só queria o bem dele. Só se preocupe com uma coisa: está bem com Deus. E deixe que as invejas transformem tudo em vitórias para você. Só se preocupe em estar bem com Deus. Ele ouviu aquela música perturbou ele. E ele teve Davi como alvo, mas Deus não deixou ele acertar Davi. E Deus não vai deixar ninguém te acertar, nem acertar a sua casa, nem acertar o que é seu, porque o seu Deus é maior. Diga: meu Deus é maior do que toda inveja. Agora vamos ao ponto principal. Lê alto. Sua maior vitória é guardar o coração. Vamos ler primeiro Samuel 24:6. E disse aos seus homens, aí foi Davi que falou, tá? O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. A ungido de quem? Do Senhor. Estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido de quem?
Você sabia, aprenda isso, ó. Olha aqui para mim. Se você me perguntar qual foi a maior vitória de Davi, não foi derrubar o Golias, foi não matar Saul. A maior vitória de Davi foi guardar isso aqui, ó, o coração dele. Porque ele só fazia o bem e só recebia o mal. Mas ele conseguiu guardar isso aqui. A vitória maior de Davi foi não matar Saul. Porque o que Saul fez com Davi não se faz com ninguém. Mas quando você é uma pessoa que está bem espiritualmente, você vence suas batalhas sem sujar o coração com ninguém. Você não suja. Continua te querendo mal e você continua querendo o bem da pessoa. Ela pode nem acreditar, mas você continua querendo o bem dela, orando por ela. Ela te desejando tudo que não presta, ela fazendo fofocas, ela inventando histórias, ela tentando de tudo para te matar, para matar seu nome, sua reputação, seu produto, seja lá o que for. Mas você querendo o bem dela, guardando isso aqui. Então a bênção de Davi maior não foi derrubar Golias, foi não fazer mal para Saul, que fazia mal para ele. Porque no momento que você começa a fazer mal para quem está te fazendo mal, você se tornou igualzinho a pessoa. Ela conseguiu colocar o veneno dela dentro de você. Ela conseguiu tirar a sua essência. Ela conseguiu mudar você para pior. Ela conseguiu ter o resultado exatamente que ela queria, te tornar igual a ela. Eu já vi pessoas me procurarem dizendo: bispo, o meu patrão tem inveja de mim. O patrão, só porque ele comprou um carro. Eu já vi pessoas terem inveja da outra por causa do gosto. Tem gente que compra em Paris, tem gente que compra roupas em outros países, mas tem gente que compra aqui no Braizão e cai tão bem. Porque tem gente que tem bom gosto. Tem gente que as roupas eram tudo do Braizão, mas tem bom gosto. E tem gente que tem inveja, porque ela se veste bem, porque ela escolhe bem. Tem gente que compra coisas baratas, mais bonitas do que quem compra coisas caras, e isso já gera inveja. Mas o problema não é as pessoas invejarem seu cabelo, seu jeito, as pessoas invejarem o seu sucesso. É você não estar bem com Deus, porque isso acaba pegando em você. Quando a pessoa não está bem, ela não aguenta ver a outra comprar um carro melhor, ver o concorrente crescendo, ela fica mal. Saul manifestava quando via alguma coisa boa acontecendo com Davi, quando via o povo elogiando Davi, não aguentava. Mas quando você está bem espiritualmente, você se alegra com a vitória dos outros. Você não quer o mal de ninguém. 2 vezes Saul poderia ser morto pelas mãos de Davi. Uma vez Davi estava na caverna com os homens dele e Saul entrou sem saber que Davi estava ali. Ele poderia ter matado Saul. A outra vez ele estava dormindo e Davi pegou a lança e a botija de água. E o soldado Davi falou: posso matar? Ele disse: não. É o que nós lemos agora. Essa aqui foi na primeira, quando ele entrou na caverna. Podemos matar? Ele falou: não. Quem sou eu para se levantar contra o ungido do Senhor? Não é minha hora ainda. Não pense que eu vou resolver o meu problema fazendo mal para ele, não. Deus não quer assim. Quando Deus quiser, Ele faz do jeito dele, não no meu tempo. Não vamos precipitar, não. Então qual foi a maior vitória de Davi? Guardar o coração. E tem gente que você sabe que tem um próprio mal dentro dela, para querer tanto mal para você, para querer tanto te destruir. Você sabe que tem um mal, não é ela, é o mal. Você tem compaixão da pessoa, você tem ódio do diabo, porque você sabe que é o próprio mal que faz ela tratar você assim, perseguir você desse jeito. Mas a sua vitória é guardar isso aqui, ó.
não tenho mágoa, não tenho nada contra ela. Pode ter tudo contra mim, pode ter feito muitas coisas, tem coisas que você nem lembra, porque isso aqui está bem, ó. Então a vitória dele não foi derrubar o Golias grandão, foi guardar o coração e não fazer mal para Saul. Porque quando você chega ao ponto de não fazer mal para quem está te fazendo mal, é porque você está bem espiritualmente. Amém? Ele guardou o coração dele era segundo o coração de Deus, que faz tudo pelo ser humano, e o ser humano só faz mal para ele, e ele continua querendo o bem do ser humano, querendo salvar o ser humano. Agora vamos continuar para a gente terminar. Lê alto aí. Assuma os seus erros. Olha aqui para mim, por favor. Vamos ler 1 Samuel 12, 13. Então disse Davi a Natã. O que é que ele disse? Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Olha que bacana isso. Olha bem para mim, por favor. Olha que forte isso. Errou, mas reconheceu o erro dele. Todas as vezes que Saul errava, ele culpava os outros. Já viu gente assim? Que ela nunca está errada, sempre culpa os outros. Tem gente que erra com você e quer colocar na sua cabeça que o errado é você. É difícil. Só Deus mesmo. Você conhece gente assim? Ela falha, mas ela vem com a história enxergando que o erro é teu. Só fiz isso por causa de você. Mentira. É para te deixar mal. Davi errou. A diferença é o que ele fez depois do erro dele. Ele reconheceu. É muito bom quando você convive com uma pessoa e você se depara com os erros dela e ela reconhece. Porque você vai conviver com a pessoa, você vai ver os erros dela. Você conviver comigo, você vai ver os meus erros. E todo mundo tem erros. Agora, difícil é viver com uma pessoa que erra e nunca acha que está errada. Reconheça os seus erros, assuma. Errou, errou. Ele errou. E quando ele errou, Deus foi e perdoou, porque ele reconheceu o erro dele. Reconheça os seus erros e Deus vai te perdoar. Reconheça os seus erros e sua mulher vai te perdoar, seu marido vai te perdoar, seus pais vão te perdoar. Reconheça os seus erros e você vai achar misericórdia de Deus. Agora não seja esse tipo de pessoa que está errado, todo mundo está vendo que você está errado e só você não reconhece. Isso é muito feio para você, muito feio. Saul era assim, ele não reconhecia, mas Davi reconhecia os erros dele, por isso que ele foi longe. Último, lê alto. Não adianta começar bem e terminar o quê? Mal. Olha para mim, por favor. Saul começou bem. Ele começou humilde, se enxergando pequeno, dependendo de Deus, mas durou pouco. Você sabe como é que Saul terminou? Saul terminou a vida dele voltando a fazer coisas que ele tinha deixado. Ele tirou as feiticeiras de Israel, mas terminou buscando feiticeira, voltando a coisas que ele tinha largado. Você sabe como é que ele morreu? Se lançando na espada. Mandou o escudeiro dele matar ele. Ele não quis, ele foi, se jogou em cima da espada e se suicidou. Você sabe como é que Davi morreu? Morreu muito bem. Errou, falhou, mas reconheceu os erros dele. Começou bem, terminou bem. Vê se você para de começar todo animado e daqui a pouco desanimar, porque está encontrando dificuldade, porque não está sendo como você planejou, imaginou, e começou cheio de força e agora está fraco, e começou dizendo que ia arrebentar e agora está querendo desistir.
Vê se para de deixar as coisas no meio do caminho. Não é começar bem só, é começar bem e terminar bem. E nesse percurso tem muitas lutas, mas você tem que perseverar. Amém? E principalmente com Deus, comece sua caminhada e termine com a sua salvação. Porque você não pode começar bem e terminar no inferno. Está dando para você entender? Alguma coisa Deus falou com você hoje. Talvez seja para você perder o medo. Porque quando você tem medo, você passa medo. Saul passou medo para Davi, para ele não enfrentar o Golias, era o que ele tinha dentro dele. Tem mulheres que ficam colocando medo no marido, vê se dá coragem para ele, vê se deixa ele na fé dele. Tem maridos que põem medo na mulher, ela quer fazer algo, ele fica, não, isso não der certo, e se a gente se endividar, e é cheio de medo, deixa ela na fé dela, e se der certo, e se vocês arrebentarem? Alguma coisa Deus falou com você. Talvez nessa sua luta, porque sua vida é uma guerra, você deixou alguma coisa contra alguém entrar aqui, ó. Essa está sendo a sua derrota, porque entrou. E às vezes a pessoa diz, não tenho nada contra a pessoa não. Mas só em falar dessa pessoa te aborrece. Mexe com você, está dentro de você. Tem alguma coisa que entrou em você que não está resolvida aqui dentro. E a sua maior vitória hoje pode ser uma coisa só: perdoar essa pessoa e ficar livre desse peso para sempre.